maravilha, maravilha. E o nosso tema hoje é contradições bíblicas. Existem? Elas existem? A Bíblia tem contradição? Bom, vamos lá. Uma que surgiu até depois do nosso programa é sobre o nome de Jesus. E aí tem muita coisa sobre o nome de Jesus e eu queria aproveitar o pastor Elias aqui para isso. Primeira é sobre as traduções. Seitas restauracionistas, elas existem o tempo todo. Muitas delas têm um caráter de serem seitas proféticas, né? São aquelas que marcam datas para a volta de Jesus. Algumas delas militam na ideia do nome de Jesus. Então tem as testemunhas de Iehoshua e testemunhas de Ial-Roshua, testemunhas de Al-Rushua, testemunha Yeshua. De Alcha, agora tem Ialcha e tal. E todas essas seitas, elas reclamam uma questão, que é: nomes não se traduzem, nomes não podem ser traduzidos. Por isso o nome de Jesus é uma farsa. Jesus é uma farsa. Então o nome de Jesus, esse nome Jesus, não pode ser verdadeiro, porque tanto o grego quanto o hebraico não tem a fonética do J, né? Esse J, não tem esse som. E aí eles trabalham em cima de algumas verdades. Por exemplo, é verdade que em hebraico não tem o som de J, nenhuma letra do hebraico tem o som de J, nenhuma letra do grego tem o som de J, esse som essa fonética é posterior e tal. Então, antes de falar sobre, porque tem também a polêmica de Jesus vai chamar Messias, é um nome, ou Jesus seria o nome? Qual é a tradução? Nomes não se traduzem. Quando o senhor vê essas pessoas falando sobre Ialcha, Iehoshua, Yeshua, Ial-Roshua, como é que a gente se comporta sobre isso e o nome de Jesus? Bom, vamos lá. O Filho de Deus, ele tem um nome, mas não apenas o nome. Nós entramos numa área bastante interessante, que é conhecida na área da linguística, mais precisamente na área da glotologia, que vem de glossa, língua, e logos, estudo acerca das línguas, que também recebe o nome de linguística. Dentro da glotologia, pastor César, nós temos um estudo chamado onomatologia. A palavra onomatologia, ela vem do grego onoma, que é a palavra grega para nome, mais logia, que vem de logos, que é estudo, mais sufixo ia. Logo, onomatologia significa a ciência dos nomes ou o estudo acerca dos nomes. E a onomatologia, ela sambarca vários estudos, como, por exemplo, a teonímia. A teonímia, que vem de theos, mais onoma, significa nomes divinos, ou nome de Deus. E quando falamos de nome de Deus, nós então incluímos todos os seres sobrenaturais, inclusive anjos também, por exemplo, Gabriel, Michael, que é o Miguel, o nome de Deus, o nome do Filho de Deus, o Espírito Santo. E também, curiosamente, visto que não é um estudo voltado para o meio evangélico, mas é uma ciência dentro da glotologia, faz parte também deste grupo de nomes, os nomes de seres sobrenaturais que também não constam na Bíblia. O nome do Filho de Deus, portanto, faz parte da teonímia, é um nome divino. Agora, a grande discussão é: qual é o verdadeiro nome do Filho de Deus? Afinal de contas, é Yeshua? É Yehoshua? É Jesus? É Yalshua? Sei lá, tantos nomes, possibilidades aí que o pessoal vai criando. Esses grupos são conhecidos como os grupos restauracionistas do nome. E também tem os restauracionistas do próprio texto bíblico, dizendo que o texto bíblico ele foi romanizado, a igreja corrompido, alterado. Agora preste atenção, só para o Novo Testamento nós temos quase 6.000 manuscritos. E que foram descobertos, não é por evangélicos, por católicos, não. Pela arqueologia, que também é uma ciência que está a serviço da verdade histórica. E como é que a Igreja Católica, durante
3.000 anos, 2.000 anos, quando nem sequer existia, que passaram a existir a partir do quarto século, ela mexeu nesses manuscritos que vem sendo descoberto ao longo do tempo. Poxa, teria que ser no mínimo onisciente, onipresente. E o Novo e o Antigo Testamento são dezenas de milhares de manuscritos encontrados. Portanto, eu não sou advogado da Igreja Católica. Mas uma coisa eu posso afirmar, isso é uma falácia. Não há como eles terem alterado. Ah, mas e os manuscritos mais aceitos? O que são esses manuscritos mais aceitos? É o texto crítico. O que é um texto crítico? Qualquer texto que tenha um aparato crítico é um texto crítico. Mas denominou-se texto crítico 3 dos principais, o Codex Vaticanos, que está lá no Vaticano, que até então a Igreja Católica arrogava ter o melhor texto e por isso ter a melhor interpretação, mas posterior a isso foi descoberto o Codex Sinaíticos e depois o Codex Alexandrinos e outros códex. Agora, o fato deles 3 serem os mais aceitos não significa que tudo que está ali é realmente como deveria estar, porque nós temos também os códex que foram encontrados, que são os códex bizantinos, os manuscritos bizantinos. E entre eles você tem, por exemplo, o textus recepto, o texto recebido, você tem a família 35, você tem o texto majoritário. Todos esses textos, eles perfazem um total de mais de 5.900 textos. E é curioso observar que muita coisa que estão escritas nestes textos não estão, por exemplo, nos manuscritos mais aceitos, mas que na tradução, por exemplo, eles apresentam, e não entre colchetes. Agora, existem também muitos registros nos códex esses que são descritos como menos antigos, que constam ali, não constam nos manuscritos mais aceitos. Bom, mas a questão não é manuscritológica, é sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus. Então, primeira coisa, vamos lá. Nesses textos não há nenhum tipo de rasura, ou, vamos lá, nesses textos, ele está falando de textos na língua grega. Famílias de manuscritos diferentes, mas os textos são gregos. E esses textos, eles trazem o nome de Jesus em grego. Porque até hoje não foi descoberto nenhum só manuscrito, por exemplo, daquilo que eles batem o martelo e diz que Mateus foi escrito em hebraico. Seria o nome Matitiarro, que aparece com Matias, forma aplológica, né, de Matitiarro. Não existe um manuscrito advogando que o Evangelho segundo o Senhor Jesus escreveu Mateus foi escrito no texto hebraico. O que nós temos é a Brit Hadashah, que é o texto do Novo Testamento escrito em hebraico, que assim como a Septuaginta é uma tradução da Torá e do Tanar, da mesma sorte, a Brit Hadashah é uma tradução do Novo Testamento, que é grego. Então, no Novo Testamento grego, como é que aparece o nome de Jesus? Bom, ele aparece como Iesus, e não como Yeshua. Nós dizemos que Iesus é a forma grecizada do nome Yeshua. Então, por exemplo, Iesus, muitos desses restauracionistas, eles procuram negar a realidade do nome Iesus, dizendo que ali não pode ser o nome do Filho de Deus, porque é o nome do Deus cavalo. Porque eles fazem uma amálgama, traduzindo Ie, que é a forma contraída de Yehová, que é Deus, mas Sus, que é cavalo, em hebraico. Isso em hebraico. Logo, Iesus seria cavalo. Deus cavalo. Só que Iesus, curiosamente, não é hebraico, é grego. Agora, você vai fazer essa assonância, o fato de uma palavra ter um som parecido com uma palavra no outro idioma, agora significa que você realmente está produzindo o que esse som quer dizer naquele idioma. A mesma coisa no latim, né? Quando eles falam, isso aí em latim é Deus, é porco. Não sei. Justamente. Esse é o porco, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Cada idioma tem a sua peculiaridade, portanto, Iesus, que é o Senhor é o Salvador, o Senhor salva, né? Ele salva. E da mesma sorte, Yeshua é a forma contraída do nome mais amplo,
que ele sofreu uma contração do nome Yehoshua. Aí já é o hebraico. Que é o hebraico, que é o nome teofórico. O que é o nome teofórico? Tudo isso faz parte da onomatologia. O nome teofórico vem de Theos, que é Deus, e Forel, que é trazer. O nome teofórico, seja qual deles forem, são os nomes que trazem um elemento divino. Por exemplo, o meu nome, Eliar ou Eliarro, né? Ou Elial, né? Os judeus pronunciam Elial. Tem dois nomes divinos que compõem este nome. Você tem El, que é o nome genérico, que fazia parte do panteão cananeu e da ideia de força, mas Iar ou Iarro, que é a forma contraída de Iavé, que sofreu uma aglutinação das vogais de Adonai. Então você tem Iavé é Deus ou Iavé é o meu Deus. No caso de Yeshua, depois do cativeiro babilônico, foi a contração do nome Yehoshua, que vem de Yeho, que é o nome de Iavé, mas Shua, que vem do verbo hebraico Yasha, que é salvar. Logo, Yehoshua significa Iavé é salvação ou Iavé salva. Vamos lá, tem aqui o Leandro Correia, ele está perguntando o seguinte: é verdade que o nome de Jesus era muito comum? O nome Jesus era um nome comum na época de Jesus? Isso é tão verdade que, por exemplo, no julgamento de Jesus, tinha ali um salteador, que Pilatos, também não sou advogado de Pilatos, mas Pilatos fez de tudo para que Jesus não fosse para a cruz. Porque o próprio texto diz, ele sabia que por inveja o haviam entregado. E a própria mulher dele, que não está, o que eu vou dizer agora não está na Bíblia. O nome dela, de acordo com a tradição, se eu não me engano, nos Atos de Pilatos, que é um livro pseudoepígrafo, o nome dela aparece como Cláudia Prócula. Cláudia Prócula, então, entra na audiência através de alguém e diz: olha, não entre na casa desse justo, porque por ele eu muito sofri. Agora o que ocorre? Isso aí já está na Bíblia. Já está na Bíblia. Agora, só não está o nome. Só não está esse nome da Cláudia Prócula. O que ocorre? Pilatos tinha 1000 motivos para não levar Jesus para a cruz. E até ele queria provocar as autoridades judaicas, né? Só que ele então, como era costume, sempre soltar um prisioneiro por ocasião da festa, trouxeram quem? O pior crápula da sociedade. Que eu costumo dizer o seguinte: quem é Barrabás? Barrabás sou eu, Barrabás somos nós, né? Falou: quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? De acordo com a história, Barrabás também se chamava Jesus. Tem Jesus o justo. São várias pessoas com o nome de Jesus na época. Assim como, por exemplo, na Bíblia são várias pessoas com o nome de Miguel, que a bem da verdade não é Miguel, é Michael, que a transliteração seria Micael. Isso é uma realidade, tinha mesmo. Vamos lá. Aí a Electra, ela diz assim: Jesus nem existe no hebraico, é Yeshua. Então volta aqui a explicação, né? É verdade, né? Não tem como ter o nome Jesus em hebraico, porque em hebraico é Yeshua. Mas a tradução, pessoal, é o seguinte: quando a gente era pequeno, lá em Barbacena, contaram pra gente uma história que nomes não se traduzem. Só que lá em Atos 9,36 está dizendo assim, ó: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido esse nome é Dorcas. Contaram essa história pra gente, que nomes não se traduzem, mas na Bíblia o nome se traduz sim, né, o tempo todo. Por exemplo, quando você tem a Bíblia King James, o que é King? É rei. O que é James? James é o nome para Tiago. James é em inglês, Tiago é em português. Assim, que por sua vez, Tiago vem de Jacobos, que é grego, que é Jacó, que por sua vez em hebraico é Yaakov. Então você tem Tiago, Jacó e James são o mesmo nome em línguas distintas, tá certo? Então em português, Tiago, em inglês, James, em hebraico, Yaakov, que é Jacó para nós, entende? Então, a mesma coisa, são muitos, né? Por exemplo, Guilherme. Guilherme em português, em inglês é William, né? Então, enfim, nomes se traduzem o tempo inteiro. Mas contaram pra gente essa história. E aí as pessoas dizem assim: não
não pode traduzir o nome de Jesus, porque não sei o que e tal. Então vamos lá. Quando você fala Jesus, assim, J-E-S-U-S, você está falando o nome do Salvador em português. Se for em hebraico, é Yeshua. Se for em grego, é Jesus. Se for, enfim, depende da língua. Entende? Então, em inglês é Jesus. Jesus. Então, a primeira coisa que a gente tem que assumir é que nome se traduz sim. Nome se traduz sim. Não é verdade que nomes não podem ser traduzidos, porque na Bíblia nomes se traduzem. E aí esse versículo de Atos 9:36, eu acho que põe um ponto nessa questão, porque havia em Jope uma discípula chamada Tabita, nome esse que traduzido é Dorcas. E não só esse, João 1:41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que do hebraico é o Mashiach, que vem de machá, lambuzar com óleo, separar para um ofício. Que traduzido é o Cristo, que vem do grego Christos, da raiz grega crio, que é lambuzar com óleo e separar para um ofício. O Elias, e essa história de que há uma contradição entre Isaías e Lucas, porque lá em Isaías está dizendo que ele vai ser chamado de Emanuel, e aí tem um monte de irmãos que chamam irmão Emanuel, né, tal, não sei o que, porque e tal. E no Novo Testamento o anjo Gabriel chega e fala assim, ó, para o José, você vai colocar o nome dele de Jesus. Emanuel ou Jesus é uma contradição? Bom, não vemos contradição a partir do momento que você volta os seus olhos para essa questão onomatológica. Dentro da onomatologia existe uma área conhecida como polionímia. O que é a polionímia? Polionímia vem de polis, e polis em grego é vários. Por exemplo, uma palavra polissílaba é aquela que tem 4 ou mais sílabas. Então a polionímia vem de polis, vários, mas onomá, que é nome, ou seja, a polionímia ocorre quando você encontra com um indivíduo que tem mais de um nome, 2 nomes, 3 ou até 4, como é os nomes. Deus, por exemplo, tem vários nomes. Jesus tem vários nomes. O próprio Pedro, esse não era o verdadeiro nome dele, ele tinha o nome de Shimeon, que passa a ser Simão, que passa a ser Simão Bajonas, Simão Pedro, Quefas. Veja quantos nomes agregados a uma mesma pessoa. No caso de Jesus, realmente nós temos ali em Isaías capítulo 7, versículo 14, como uma profecia de dupla referência. Em princípio, ela tem a ver com Acás, mas quando nós vamos para o Novo Testamento, principalmente em Mateus capítulo 1, versículo 23, nós vemos o cumprimento literal desta profecia na pessoa do Filho de Deus. E ali ele também é chamado de Emanuel. Mas se você ver o versículo de número 20 do capítulo 1 de Mateus e Lucas 1:31, o anjo diz que o nome dele seria Jesus. Afinal, Jesus ou Emanuel? As duas coisas. Tanto Jesus quanto Emanuel, levando em consideração essa transposição do abismo cultural em que uma pessoa tinha mais de 2, 3, 4 nomes. É como, por exemplo, uma outra curiosidade que aparece no livro do Apocalipse. João é convidado a subir até o céu. Chegando lá no céu, ele vê um trono e alguém que está sentado sobre o trono. E ao redor deste trono tem 4 tronos e depois mais 24 tronos. E aí João, no capítulo 5, ele chora muito porque aquele que está sentado sobre o trono trazia um livro que estava selado e ninguém podia olhar para ele, ninguém podia abrir esse livro. E ele estava curioso, como todos nós, para saber o conteúdo deste livro. Quando então um dos 24 anciãos diz assim para João: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu, e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando João vai olhar o leão da tribo de Judá, o que é que ele contempla? Ele contempla um cordeiro. Agora, é leão ou é o cordeiro? Não aparece? Não parece aparentemente contraditório? Por que não é contraditório? Porque Jesus agregava as duas figuras em si. Ele tanto é o leão da tribo de Judá, que inclusive todas as tribos elas têm um brasão. E o brasão da tribo de Judá é justamente o leão.
Mas por que Jesus também é o Cordeiro? Porque em João capítulo 1, versículo 29, quando João vê Jesus que está se aproximando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, ele é o nosso Cordeiro, o Cordeiro Pascual, e é também o leão da tribo de Judá. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Temos mais perguntas aqui, Elias, sobre o nome de Jesus e sobre essa questão dos nomes e tal. Você já viu, por exemplo, essa seita? É um pessoal que fica marcando a volta de Jesus quase todo ano. Já tem uns 5 anos que eles fazem isso, ou mais talvez. Eles ficam marcando a volta de Jesus todo ano. Inclusive tem uma figura aí que já marcou várias vezes a volta de Jesus e até agora... Isso. E tem muito seguidor. É um falso profeta. E... como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Romildo Ferreira. Romildo... Ferreira. Não sei, é Ferreira? É Ferreira. Tá certo. E fica marcando, é um falso profeta, fica marcando a volta de Jesus. E o grande desafio é falar que o nome de Jesus é Iausha. Essa construção é uma construção possível do nome de Jesus em hebraico? Por exemplo, na Bíblia, o Salvador se chama Yeshua ou Iausha? Então, nós não temos assim, no texto hebraico, nada que aponte para essa realidade. Pode ser algo meio parecido, né? Que Ial, que pode ser uma forma contraída, né? Que na verdade Ial seria Yahu, que geralmente os judeus eles não pronunciam esse H, que é a transliteração do Vav. É Vav, né? É do Vav. Não, o H é do vamos lá. Y seria o A embaixo, aí depois o H. Isso, que seria o Vav, né? Que é uma transliteração, né? Então, não. Mas não dá o não Vav. Dá, né? Não tem dá. como ser Vav ali. Justo. Não tem como ser a letra Vav. É que assim, eu não sei, a minha percepção é que eles fazem... Primeiro eles têm algum tipo de revelação ou coisa parecida. Depois eles vão pro texto e tentam fazer o texto... Não, é o rei, não é eu estou fazendo confusão. É o W, que é a transliteração do Vav. Isso. Seria o Re. Então, é o Re. Tem o Re e tem o Ret, né? Isso. É o Re, o Re seria o H. Só que geralmente os judeus não pronunciam, né? Eles não pronunciam. Depende, se eles forem judeus da Espanha para cá, eles não pronunciam, que é a maioria. Os sefaraditas. Mas se eles forem lá da Rússia e tal, já que pronunciam. são os askenazitas e tal, eles já pronunciam. Mas a maioria não pronuncia. Ial. Então, dá um som bastante semelhante, né? Ial, como é que eles se pronunciam? Iausha. O nome de Jesus é Iausha. Iausha. Diríamos que seria o mesmo que Yeshua, mas Iá, mas não dá por conta por exemplo, quando você vai, por exemplo, né, Yeshua, por exemplo, você tem o Yod, o Shin, o Vav, que aqui no caso seria o U, e você tem o Ain, né? Para dizer Iausha aqui não faz sentido. Não é uma construção possível. Né? Não é uma construção possível. Desculpa, eu tô... Obrigado. Não é uma construção possível, né? Aqui. O que nós encontramos no texto hebraico, no texto massorético, no texto consonantal, no Tanar, é sempre essas formas. Por exemplo, a forma reduzida de Iervá ou Iavé pode ser Ie, pode ser Io, pode ser Ierro, mas nunca Ial. Não dá. É uma construção impossível, né? Bom, vamos lá. Manda sua pergunta para cá. O WhatsApp tá disponível. Cadê o WhatsApp? 97417 4129, 97417 4129. E é Romilson Ferreira mesmo. O Elias estava certo. E aí o Lenilson está dizendo, está no YouTube, infelizmente, levando muitos à perdição. O que mais me espanta não é ele, são os seguidores. Como pode o camarada profetizar 4, 5 vezes a volta de Jesus, não se cumprir? Não, isso é um erro, o irmão é fraco, e vai aumentando o número de seguidores. Vai aumentando o número de seguidores. E aí dentro deles também começa a ter dissensões entre eles, pessoas que seguiam ele, começa outro. Tá, enfim. Outras ramificações, né, que vão surgindo. Só que segue lá, firme e forte, com muitos inscritos no canal, cada vídeo. E quando você olha para o texto,
o texto, não. Quando você olha para os vídeos, né, você percebe que ele não fala nem português direito. Ele quer dar aula de hebraico, de grego, falando latim e tal, enfim. Agora, sabe qual... você vai colocar. Não, pode falar. Sabe qual é a razão de tudo isso? É uma escatologia, e que é um erro que sempre ocorreu, fundamentada na geopolítica. Você lembra de Hal Lindsey? Opa! Tem um livro, Agonia do Grande Planeta Terra. Hal Lindsey escreveu, acho que na década de 60 ou antes disso. E também, logo na década de 80, ele escreveu o seguinte: contagem regressiva para os anos 80. Juízo final, contagem regressiva para os anos 80. E ele fez esta obra escatológica baseando-se no quê? Naquela Guerra Fria que existia entre os blocos soviéticos, que era a União Soviética, e os Estados Unidos, que havia... E o anticristo era o Gorbachev. O Gorbachev. Tá entendendo? Porque ele tinha uma marca na testa, lembra? Justamente. Ele tinha uma mancha na testa. Aí surgiu a moedinha de 5 centavos que tinha um boi. Isso aí, ó. Depois surgiu a internet, www, que é 666, que é vav, né? Falou, ó, olha, ó, 666. Isso daí, código de barra, já é a marca da besta. Então, toda vez que as pessoas procuram fazer uma escatologia fundamentada na geopolítica, dá isso. Olha como é que nós estamos. Numa grande efervescência, as guerras que estão ocorrendo, e quantas pessoas vão para a internet. Inclusive tem aqueles escatólogos de plantão. Acontece qualquer coisa. Rússia, China, Irã, Israel estupindo o Armagedon. Jesus já está voltando. Eles vão para a internet já para dizer que é a volta de Jesus. Aí não acontece nada, eles desaparecem com a mesma velocidade que apareceram. E algumas pessoas, inclusive sérias, abraçam de vez em quando. Abraçam. E alguns aparentemente sérios. Olha, nós temos, eu não vou aqui citar o nome, um amigo meu, inclusive já esteve na musical há muito tempo atrás, até que o professor Luciano acabou enquadrando a fera lá que diz que era de Harvard. Tá lembrado, né? Sei. Ele escreveu uma obra, foi lá no Ipiranga vender essa obra. Ele falou, desta vez é pra valer. Jesus volta em 2018. O camarada tem tanta sorte que ele morreu antes, César. Morreu antes. Porque ele não saía da livraria. Eu não sabia que ele tinha morrido, não. Morreu? Aí ele morreu antes. Aí qual foi a base que ele fez? Falou, bom, a figueira vai florescer. E é o sinal, né, da volta de Jesus. Aí ele... O que ele fez? 1948, 14 de maio, a figueira floresceu. Uma geração, de acordo com Moisés, no Salmo 90, é 70, 80 anos, ele padronizou. 70 anos é uma geração. 1948, com mais 70 anos, 2018. Pá, escreveu um livro, agora é para valer. Eu sou doido para encontrar um livro desse, não consigo. E aí ele bateu o martelo, 2018. Só que ele foi antes da profecia dele. Foi promovido. Às vezes Deus revelou pra ele que ia levar ele, né? Ele falou, então vai voltar, voltou só pra ele. Voltou só pra ele. Mas só que foi antes de 2018. Esse que é o problema. Não foi nem 2018? Não, antes de 2018. Bom, vamos trabalhar essa questão de figueira aí. O que você acha desse negócio da figueira florescer? Então, como eu acabei de dizer, eu vejo isso uma especulação para você colocar isso dentro de um contexto escatológico e dizer que Jesus já está voltando. Eu faço uma escatologia totalmente isenta de sinais. Cada um tem a sua forma de fazer escatologia. Tem o pós-tribulacionismo. Você, por exemplo, que vê um sinal. O sinal é o anticristo, a grande apostasia. Eu já vejo como uma vinda surpreendente. Então, mas da figueira. Eminente. Então, da figueira. Você acha que a figueira, lá no Mateus 24, é Israel ou não? Porque o texto, ele fala o seguinte, aí eu não quero de verdade não entrar em pré-hipótese não, só o negócio da figueira, se é Israel ou não, porque assim, ó, 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Aí ele continua, em verdade não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, passarão se a terra, mas minhas palavras não passarão. Aí ele vai parar de falar da figueira. O que é essa figueira? Eu vejo apenas como uma expressão idiomática. É como quando Jesus diz o seguinte, sobre a entrada, oh meu Deus do céu, a do camelo, não? O fundo da agulha lá? Isto. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que um rico entrar no céu. A expressão significa simplesmente que é difícil ou praticamente impossível alguém que confia nas riquezas entrar no céu. Porque a riqueza é descrita por Jesus lá em Mateus capítulo 6, versículos 24 ou 25, como sendo mamon. E mamon é uma palavra que vem, um nome que vem do siríaco e significa aquele em quem alguém confia. Então eu vejo mais como uma expressão idiomática. Pode ser que eu esteja errado. Não sei o que você acha. Eu acho assim que Jesus diz assim, ele falou do... Vamos lá, Mateus 24 os discípulos estavam maravilhados com o templo. Jesus falou, não vai ficar nada disso aqui, vai acabar tudo, não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos falaram, tá, quando que isso acontece? Que sinais haverá dessas coisas que o senhor acabou de falar, que não vai ficar pedra sobre pedra? E já aproveita e fala sobre a sua vinda e sobre o fim do mundo. E aí Jesus fala um monte de coisa lá e tal. E no fim dele falar um monte dessas coisas, ele termina no versículo 29, né, tal, até o 31. Aí ele fala assim, agora se liga na parábola da figueira. Quando os ramos... Pega um pé de figo. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas verdinhas, né, brotam, é porque está próximo o verão. Assim vós também, quando vires todas essas coisas que ele acabou de elencar, sabei que ele está próximo às portas. Então, faz um paralelo. Eu não consigo ver que a figueira é Israel. Eu não consigo olhar e falar assim, ó, tá vendo? A figueira é Israel. Ele está dizendo assim, quando a figueira brota, porque quem conhece pé de figo é o seguinte, ele fica pelado, ele perde as folhas, ele fica pelado, fica só as varas. E aí depois ele começa a brotar. E aí quem tem bastante pé, tem um lugar, aliás, quando você for a Israel, você vai lembrar disso, se for nessa época. Lá no pé do Monte Hermon, nasce o Rio Jordão. E lá tem uma plantação de figo gigantesca, eu nunca vi daquele tanto. E quando você vai no tempo que ele está desse jeito que Jesus está falando aqui, brotando, é um cheiro do figo, de longe assim. E aí é uma delícia. Aí ele fala assim, aprender a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam, as folhas brotam, bate com o verão. Assim, olha, a folha está brotando da figueira, então o verão está chegando. É disso que ele está falando. Aí ele diz assim, vocês também, quando virdes todas essas coisas que eu falei, que coisas que ele falou? Volta aí e vê tudo que ele falou. É porque ele está próximo. Então, não dá, eu não consigo colocar isso como Israel. Aí o pessoal fala, não, a figueira é Israel e a sequência de 70 anos, aí tem de 40, tem de 70. Tem de 100. Tem de 100, porque a conta não vai batendo. E o florescimento, eles indicam que seja 1948. O Estado de Israel, o sionismo. Então, primeiro tem que assumir que a figueira é Israel, mas o texto não dá indício. Aí depois tem que assumir que é em 1948, que também não dá indício. Depois... Enfim, isso aí é a hermenêutica Thundercats. Você acaba de assistir mais um corte do Mundo Cristão. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui, se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.